Jeremias 29, do 11 até o 13, tá, Ciro? Vamos lá. Eu é que sei os pensamentos de vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se me invocareis, passareis e orar por mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que realmente seja em 1, 2, 3 pessoas, mas quando buscarmos ao Senhor, que possamos buscar realmente de corpo, alma e mente. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus Pai, Senhor, nesse momento, eu quero lhe agradecer, ó Pai, Senhor, por esses homens valorosos que estão aqui conosco, Pai, somando, onde juntos, ó Pai, Senhor, aprenderemos um pouco mais da sua palavra. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, Senhor, que tudo que for falado e dito aqui nessa noite, Senhor, que seja para engrandecer o seu santo nome, que possamos diminuir, Senhor, e o seu nome ser exaltado. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ter nos livrado, e abençoe aqueles também que não puderam estar aqui nesse momento. O Senhor sabe os seus anseios, as suas dificuldades, e lhe agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso, estarmos juntos, em nome de Jesus, Senhor, amém. Pedir para os irmãos se colocarem em pé, e vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Senhor, Deus e Pai, graças a Deus por tudo, Senhor. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor permitir estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Apresento, Senhor, Teu servo agora nesse momento, Senhor. Teu Espírito Santo use a vida dele, Senhor, para falar conosco, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos conduza, Senhor, para o futuro que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Abençoa Teu servo, Pai. Seja com ele. Em nome de Jesus, amém. Senhor. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, né? Começamos aí esse semestre com uma série de estudo falando sobre relacionamentos e vamos encerrar hoje falando de um casal, Áquila e Priscila. Então, bom que recentemente eu estive com o Tércio, nós estivemos batendo um papo e é bom você ter. Então, a Bíblia fala que assim como o ferro afia um ferro, um homem
ajuda, afia outro homem. E muitas vezes nós precisamos de alguém que nos estimule e nos ajude a crescer. E eu com o Tércio entramos nesse assunto e aí estendeu. Então eu falei, filhão, você vai ter que estar lá para nos ajudar nessa explanação. Então, muito bom nós termos aí amigos mais chegados que irmãos para aprendermos juntos. Então, a Bíblia fala pouco sobre Áquila e Priscila, mas tem muitas lições para nós. O primeiro texto que nós vamos ler está em Atos, capítulo 18. Do versículo 1 ao versículo 3. E diz assim: Após estas coisas, partindo Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e encontrando um certo judeu por nome Áquila, nascido em Ponto, recém-chegado da Itália com sua esposa Priscila, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, veio até eles. E como ele era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, porque tinham por ocupação fabricar tendas. Continuando, vamos lá para o versículo 18, do 18 ao 20. Aí vai dizer assim: E Paulo, depois disso, tendo permanecido ali ainda um bom tempo, despedindo-se dos irmãos, navegou dali para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Tendo rapado sua cabeça em Secreia, porque tinha um voto, ele chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, argumentava com os judeus, e rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não consentiu. Vamos lá para o versículo 24 ao versículo 28. Versículo 24. Veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. Querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando os discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muitos aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia os judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Ó Deus Santo e Todo-Poderoso, a Ti seja a honra, a glória, o poder e a adoração. Nós, Teus filhos, nos reunimos nesta noite para aprender um pouco mais da Tua Palavra aplicada para nossas vidas. O que nós pedimos é que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que possamos aprender, sempre, ó Deus, humildes, aprendendo mais de Ti, porque o Teu Espírito Santo e os nossos irmãos nos exortam e nos ajudam a crescer. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, Áquila era um judeu, nascido em Ponto, como nós vimos nos primeiros versículos ali, junto com a sua esposa. Eles saíram de Roma, na verdade foram expulsos de Roma, porque o imperador Cláudio naquela época pega os judeus e dita um decreto e manda com que todos os judeus saiam de Roma, e ele sai e vai para Corinto. E ali eles têm a oportunidade de conhecer Paulo, que já era uma das pessoas influentes no Evangelho de Cristo. Mas olha só como as coisas acontecem. Às vezes nós vemos só as dificuldades. Eles saíram, imagine você hoje está aqui no Brasil, estrangeiro, e de repente vem um edito de alguém e fala: agora não aceitaremos mais estrangeiros, todos fora do nosso país. Foi isso que aconteceu. E eles saem, vão para Corinto, né? E em Corinto, para ver como é bom você ser um servo, porque o servo se procura. Então, a mesma afinidade que Paulo tinha em pregar a palavra, e era armador de tenda, ele tinha o ofício de montar tenda, era o mesmo ofício de Áquila. E a Bíblia relata. Em algumas versões nós vamos ver que ora está Áquila e Priscila, em alguns outros textos nós vamos ver Priscila e Áquila. Eu não quero entrar nesses méritos, isso deixa para um momento em que o pastor puder nos orientar melhor, tá? Mas existem as teorias que vão falar sobre a questão
que ela era de uma posição social melhor. Então, quando nós voltamos para o contexto romano, vai falar Priscila e Áquila, né? Mas a questão que eu quero trazer para os irmãos é: irmãos, você como homem, você é sacerdote, você tem uma responsabilidade, e a sua esposa, suas filhas, seus filhos estão debaixo da sua cobertura espiritual. Então, sempre vai vir o homem na frente, sempre. Ah, mas os meus filhos estão longe. A responsabilidade é sua de orar pelos seus filhos e cuidar deles, porque a cobertura espiritual é você quem dá. Em alguns momentos nós vamos ver relatos bíblicos falando sobre Priscila e Áquila, mas você, homem, assim como Áquila, ele é o responsável. E podemos ver que boa parte das vezes Paulo sempre vai tratar de Áquila e Priscila. Tá bom? Isso aconteceu por volta do ano 49, quando houve o edito do imperador para que eles saíssem e eles vão viver em Corinto. Em Corinto, por volta do ano 52, aproximadamente, Paulo está lá pregando e, através do Espírito, ele recebe o chamado para sair de Corinto e vir para Éfeso. Nesse momento ele faz o quê? Ele leva aqueles que tinham afinidade com ele, Áquila e Priscila, para poder pregar do Evangelho em Éfeso, né? E depois de um tempo em Éfeso, de novo Paulo vai sair, mas Áquila e Priscila permanecem. Eles permanecem ali trabalhando, fazendo a obra. Um detalhe riquíssimo que nós precisamos entender: essas pessoas eram tão, Áquila e Priscila eram tão voltados para o Evangelho que tinham uma igreja na casa deles. Pensa num casal visionário, missionário e que entendeu o chamado, né? Eu acredito que eles tinham uma posição social boa, provavelmente tinham uma casa grande, e nós vamos ver que quando Paulo vai entrar nas saudações na carta de Corinto, ele fala exatamente o que? A igreja que se reúne na casa deles, de Áquila e de Priscila, né? E nós vamos ler esse texto mais para frente. E aí o que acontece? Eles reúnem, ali tem a igreja na casa dele. A Bíblia relata a questão que depois de um tempo chega Apolo, né? Depois de eles já estarem estabelecidos, é o que nós vimos lá a partir do versículo 18 ao 20, eles já estavam estabelecidos em Éfeso quando chega Apolo. Apolo era um cristão convertido, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Ele não conhecia ainda o batismo de Cristo. A ideia era arrependimento, né? Então, João falava sobre o que? Ele falava sobre arrependei-vos, porque o tempo é chegado e Cristo estava chegando. E ele conhecia disso e era sobre isso que ele pregava. Então, Áquila e Priscila, eles fazem o que? Eles ensinam e esclarecem para Apolo sobre esta passagem, sobre a questão de que o Cristo já havia vindo, já havia ressuscitado e que a partir deste momento o batismo era de arrependimento e uma nova transformação de vida. E aí foi o que eu e o Terço acabamos conversando muito sobre isso, sobre a questão, porque algumas pessoas dizem que foi Áquila e Priscila que converteram Apolo. Ele já era convertido. Na verdade, o que aconteceu? Ele não conhecia a parte de Cristo. E aí eles explicam mais claramente. Pelo menos é isso que eu entendo. Depois, no versículo 19, vai falar sobre a questão de Apolo. Apolo, eu vou só dar uma brechazinha na questão de Apolo. Apolo era aquela pessoa eloquente. Ele tinha o dom da palavra, meus irmãos. Então, nós vamos ver que chega num momento em que as pessoas... Paulo, ele pregava a palavra, expunha, levava as pessoas ao Evangelho, e geralmente outros irmãos, é o caso de Timóteo, é o caso de Tito, e outros irmãos é quem continuavam o trabalho que Paulo iniciava. Então Paulo ele era um verdadeiro plantador de igreja, ele dava o pontapé inicial, dava a mão de obra de início e colocava alguém para tomar conta daquela comunidade, para que a comunidade, e ele se preocupava com supervisionar e ajudar o crescimento da igreja. Apolo vai para onde? Depois ele vai começar esse trabalho juntamente com Paulo, né? E aí
chega num momento em que a igreja começa a se encontrar dividida. Ah, porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí tem que vir Paulo e remediar e falar: peraí, um planta a semente, o outro vai lá, faz a rega, mas o mais importante não sou eu e nem Apolo, o mais importante é Cristo, e é Cristo quem deve estar no centro das nossas vidas, né? Voltando para aqui, para Priscila, meus amados irmãos, então eles tinham uma igreja dentro da casa deles, e a partir daí eles começam a trabalhar, e quando eles ouvem o que nós vamos ver lá, nós lemos no versículo 24 a 28, Apolo estava na sinagoga discutindo com os judeus da época, e ele convencia pela palavra, ele tinha conhecimento, só que faltava a parte de Cristo. Aí é quando Áquila e Priscila o chamam e explica para eles exatamente o que faltava. Então, depois de um tempo em Corinto, Paulo se despede novamente da parte de Priscila e Áquila e vai para onde? E aí ele vai para Cesareia, Antioquia, Galácia e Frígia. Áquila e Priscila permaneceram naquele local por mais tempo, e é o tempo em que eles encontram com Apolo. Como podemos ver no relato de Paulo, tanto em Atos, Coríntios e em Romanos, na casa de Áquila e Priscila provavelmente havia uma igreja, pois ali os cristãos se reuniam constantemente. E os textos que vai falar um pouquinho mais sobre isso é Romanos 16, do versículo 3 a 5. Quem achar pode ler. Romanos capítulo 16, do versículo 3 ao versículo 5. Romanos 16? Isso, 3 a 5. Tá. Salve Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a sua própria vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olha só, meus amados irmãos. Então, nós vemos aqui a questão que existia uma igreja na casa deles, e nós vemos a gratidão de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele não diz exatamente nesse texto qual o momento em que Áquila e Priscila, mas nós vemos que aqui fala em primeiro o quê? Primeiro, Priscila. Por quê? Porque voltamos para Roma. Então, Priscila, ela tinha um status em Roma. Então, nas cartas que nós vamos ver em Romanos, nós vamos ver que em algum momento ele vai falar Priscila e Áquila, porque provavelmente ela tinha uma certa influência nesse local. Gostaria também que os irmãos estivessem lendo 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. 16, 19. Isso aí. Saudações e a bênção. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Tá vendo? Saímos de Roma, Áquila e Priscila. Então, meus amados irmãos, primeira lição que eu quero trazer para nós nessa noite: somos sacerdotes do lar. Debaixo da nossa, digamos assim, da nossa tutoria espiritual estão os nossos filhos, a nossa esposa. Ah, mas eu sou solteiro, sou arrimo de família. Ótimo. Você tem pai e mãe, você ainda está sujeito a eles, né? Mas você tem, Deus tem uma bênção especial para a sua vida, e você precisa entender que você tem responsabilidades espirituais e você não pode abrir mão disso. O mundo aí fora, ele tem apregoado de todas as formas tentar destruir a família e tentar corromper a figura masculina e a responsabilidade masculina. E nós, servos do Senhor, não podemos abrir mão disso. Ah, certa vez, quando eu fui ser aconselhado para o casamento, o pastor até brincou e falou assim: William, mas e se
a sua esposa ganhar mais que você, fazer um favor que ela me faz, que eu preciso trabalhar menos. E às vezes as pessoas não entendem o propósito de Deus para o casamento e para a vida em conjunto. A questão do quem ganha mais ou quem ganha menos, isso pouco importa, porque os dois são uma só carne. O dinheiro é deles, é do casal. E a administração é do casal. Então isso é o que menos importa. E às vezes as pessoas, o mundo aí fora tem apregoado, não, porque a mulher tem que ser livre, ela não tem que ser dependente. Irmãos, o fardo, para quem veio, tá? Eu venho de uma família onde os meus pais se divorciaram. E eu e meus irmãos morávamos com a minha mãe. O peso sobre a mãe sozinha é gigantesco. O papel de um homem no lar é muito importantíssimo, né? E isso recai exatamente sobre os filhos. Aquela Priscila não vai falar sobre a família deles, mas eles nos trazem grandes lições com referência a isso. Não importa a dificuldade, meus amados irmãos, que você esteja passando, se você está no propósito, se você está sujeito à vontade de Deus, Deus opera maravilhas. Olha só a situação deles. Tiveram que fugir de Roma, porque veio um decreto. Ou seja, deixaram tudo para trás. Vão para Éfeso, tudo diferente, tem que começar do zero. Mas ali Deus opera maravilhas. E muitas vezes a gente fica colocando apenas as coisas ruins à frente. Outra coisa, nós vemos que o tempo inteiro os dois trabalham junto, é uma equipe, é conjunto. O nosso tema hoje fala sobre relacionamento comprometido. Primeiro, eles tinham um compromisso com Deus. Áquila e Priscila tinham um compromisso com Deus. Eles tinham um compromisso um com o outro. Independente da esposa dele ter relevância ou não na sociedade, nós não vemos que era um casal que era dividido, era um casal que estava junto o tempo inteiro. Eles remavam junto. Saíram de Roma, foram para um campo novo e juntos fizeram as coisas acontecerem. E a primeira lição que nós podemos tirar, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, quando nós temos um relacionamento comprometido, primeiro com Deus, para quem é casado, comprometido com sua esposa, as coisas fluem de forma melhor, as coisas são mais fáceis. Ah, mas eu sou solteiro. Ótimo, meu amado irmão, tenha um compromisso com Deus em primeiro lugar, e se você está sujeito a pai e mãe, seja conforme a Bíblia manda. Você precisa honrar pai e mãe. E honra não é só obediência. Obediência é uma coisa, honrar é outra. Obediência é, seu pai mandou fazer uma coisa, você vai lá e faz. Honra é independente do seu pai e sua mãe estar vendo, você continua fazendo. Isso é honrar. Eles não precisam estar fiscalizando. As pessoas confundem, mas se o meu pai e minha mãe não estiver perto, eu faço o que eu quero. Não faz. Honra está ligado diretamente a isso. Quando você honra seu pai e sua mãe, é exatamente isso. E eu falo isso, meus amados irmãos, porque nós começamos a ver, observem as pessoas que você conhece e que mais tiveram longevidade de vida. E olha se eles não honravam pai e mãe. E eu falo isso pela minha sogra. Minha sogra é a mais velha das irmãs, 87 anos. É a que tem, com as suas debilidades, mas é a que tem a saúde melhor e é a que ficou mais tempo. Ela já teve irmãos caçula, irmã caçula que ela enterrou, e ela está lá firme e forte nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias te prolonguem na terra. Nós tivemos a oportunidade de, no sábado passado, ouvir a pregação do pastor, que foi uma bênção, meus irmãos. E ele falou exatamente sobre Moisés, falou sobre o Salmo 90. Você leu o Salmo 90? E foi bom eu ouvir, porque a minha sogra sempre fala, como ela já está nos 87, ela fala: já cheguei nos 80 e pouco, agora é só canseira e enfado. Eu falei: é? Eu falei: quem escreveu o Salmo 90? Moisés escreveu. Eu falei: então,
Ele está falando aí que o quê? É canseiro e enfado depois dos 80? Ah, beleza. Vamos lá. Quando Deus chamou ele para conduzir e livrar o povo, quantos anos ele tinha mesmo? 80, né? 80, irmãos. E ele viveu até quanto? Até 120. E a Bíblia é clara em dizer que os olhos dele não se escureceram. Aí o pastor até brincou e falou assim, ó, eu quero conversar com Moisés, eu quero fazer, que momento que você escreveu o Salmo 90? Porque você falou que era canseiro e enfado e começou a trabalhar aos 80? Foi ouvir Deus e obedecer exatamente o que Deus mandou aos 80? Que canseiro, se canseiro e enfado é isso, meu irmão, é bênção para nós, eu não vejo a hora de chegar nos 80. Caleb. Josué, Caleb então, da mesma forma que nós vimos a terra, eu tinha o mesmo vigor e energia, eu tenho agora. Às vezes, meus irmãos, nós começamos a colocar pedra de tropeço onde não existe. Eu vou para a guerra. 100 anos, vou para a guerra. Oh, coisa linda. Pensa, meus amados irmãos. Aquele princípio é um exemplo para nós também. Os vultos bíblicos são exemplos para nós. Existem vultos que são exemplos para nós olharmos e não seguirmos? São exemplos para nós. Mas nós temos exemplos bons e muitas vezes nós olhamos para os exemplos ruins. Nós queremos pegar uma brechazinha e justificar também os nossos erros. Aquele e Priscila tinham fugido, tinham saído expulso da terra. Mas tinham um compromisso com Deus e tinham um compromisso um com o outro. E isso fez com que eles fossem diferentes. A segunda lição que eu quero tirar com os amados irmãos é que eles ajudavam e estimulavam o crescimento espiritual dos irmãos na sua comunidade. Então, nós vemos que primeiro, Apolo chega. Poderia gerar ciúmes. Às vezes a gente vê ciúmes. Ah, porque chegou alguém que prega melhor, chegou alguém que toca melhor, chegou alguém que faz melhor. Bênção, irmão, já aliviou o meu fardo. É uma coisa a menos para fazer. Tem que fazer igual o pastor Carlos. Ah, o irmão prega bem. Ô, irmão, prega todo dia. Passa a bola. Não tem isso. Irmãos, a obra não é de homem. A obra é de Deus. Nós somos aqui meros mordomos. E Áquila e Priscila entenderam isso de uma forma muito clara. Então, aonde eles viam que era necessário ajudar e auxiliar, eles os fizeram. Quando Apolo foi lá com o discurso todo muito bem pontuado, mas tinha alguma coisa, ele falou, peraí, vamos tomar um café junto. Vamos tomar um café junto e vamos esclarecer alguns pontos que tem tudo a ver com Cristo. E o que acontece? Eles vão, fazem, e aí Apolo fala, mas eu gostaria de ir para cá. Tem os irmãos lá, carta de recomendação. Carta de recomendação. Eles enviaram carta de recomendação aos apóstolos para poder receber Apolo. Então eles estimulavam. Então, meus amados irmãos, a obra é gigantesca, a seara é grande, poucos os ceifeiros. E às vezes chega ceifeiro querendo trabalhar e você não quer passar a bola. Compartilha mesmo, irmão. Opa, quer ajudar? Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. E às vezes você está aí todo tímido. Eu acho que eu não consigo fazer. Meu, o que mais tem coisa para fazer na igreja? Não falta. E se Deus tem tocado na sua mente e no seu coração em servir, sirva, irmão, se disponha. Não retenha. Nós estamos aqui para ser mordomo. Mordomo é aquele que serve com alegria. Mordomia tem a ver com serviço e não com ser servido. Áquila e Priscila, eles eram mordomos da palavra de Deus. E eles serviram o tempo todo. Abriram a sua casa para ser um ponto de pregação. Pense, que bênção. Já lá no primeiro século, ano 52, já existia pequeno grupo multiplicador, porque da casa dele saiu uma igreja. E somos uma igreja bíblica, porque nós mantemos isso até hoje. Terceira lição que eu quero trazer com os irmãos: trabalharam para a expansão do evangelho e salvação de muitos. Nós lemos lá 1 Coríntios
16, 19 e Romanos 16, versículo 15. Paulo sempre saudava, sempre falava, a igreja que se reúne na sua casa. Meus irmãos, muitas vezes nós arrumamos pretexto para não participar dos cultos domésticos ou do nosso culto no lar. Eu falo porque eu mesmo tenho só um dia da semana, até brinco com o Rafael, meu quarta-feira é o dia que eu preciso visitar minha mãe, minha sogra, é o único dia da semana que eu tenho livre. Então, o culto da onde eu estou hoje situado, próximo da minha casa, se reúne à quarta. Então, às vezes eu participo na quinta, quando dá, a gente vai na quarta-feira. Mas muitas vezes você fica em casa assistindo TV. Muitas vezes você fica no celular. Quantas vezes você perde o seu tempo, ao invés de você tirar o tempo para adorar o Senhor? Meus irmãos, é uma horinha durante a semana. E isso faz bem, não é para o irmão, faz bem para nós que vamos. Você vai para o culto no lar, você é revigorado. Às vezes na igreja é tão rápido que nós não temos condições nem de conversar. Com o Fábio mesmo, a gente conversa muito pouco, porque não dá tempo, só se vê no domingo, que é coisa rápida. A gente mal consegue conversar. Quanto tempo a gente não se fala? Pense, irmãos. E às vezes a gente se encontra aqui no culto, é tudo cronometrado, ó. 5 minutinhos para eu poder sair. Como igreja de Cristo. Por que a igreja no primeiro século ela cresceu tanto? Porque eles tinham tudo em comum, meus amados irmãos. Eles partiam do pão junto, sentavam, oravam, liam a palavra, tudo junto. Isso faz com que você tenha algo em comum com o seu amado irmão. Nós, apesar de levarmos o trato irmão, muitas vezes nós nem nos conhecemos. Não é? Se nós formos ver assim, ô irmão fulano, irmão, mas nem nos conhecemos, tratamos por irmão, mas não nos conhecemos, porque a gente não consegue conversar 5 minutos. Aquela e Priscila também deixa essa lição para nós. Eles estavam preocupados com a expansão do reino. Abriram a sua casa para que iniciasse uma igreja. E talvez no lar, no seu lar, seja um bom local para às vezes você trazer o culto doméstico para você receber. Não encolha a mão, meu amado irmão. Caraca, mas é um dia da semana. É um dia, talvez sua casa vai, a cada 2 meses vai ter um culto na sua casa. Você vai ser abençoado. Leve bênção para sua casa. Tira a TV. Tira a TV, irmão. Nós estamos muitas vezes ligados demais na TV. E estamos começando a nos desligar de Cristo. E tem que ser o contrário. Nós temos que nos ligar a Cristo e nos desligar um pouco da TV. Áquila e Priscila deixam no mínimo 3 lições para nós, meus amados irmãos. A primeira, não importa a dificuldade, quando você está junto, comprometido com Deus, comprometido com o próximo, as coisas dão certo, independente da dificuldade que você esteja passando hoje. O comprometimento com Deus é essencial, o comprometimento com o seu cônjuge ou com o seu familiar, se você não for casado, é essencial para que você vença os desafios que são lançados. A segunda lição, ajudavam e estimulavam o crescimento espiritual dos irmãos da sua comunidade. Nós precisamos estimular e ajudar aqueles irmãos que estão chegando. E às vezes tem irmãos que já estão na igreja há muito tempo e fica ali sempre tímido, e você talvez fale, irmão, tem um lugarzinho que você pode servir aí. É simples. Às vezes o irmão fala, mas eu não me acho capaz. Eu também não sou capaz, meu irmão. Eu simplesmente me coloco à disposição. A capacidade vem de Deus. E a terceira lição que nós aprendemos: trabalharam para a expansão do Evangelho e salvação de muitos. Meus irmãos, nós precisamos olhar. A Bíblia, ela vai voltar. João, entre o ano 60 e 62, ele escreveu o Apocalipse. Ele escreve as 7 cartas da Ásia. Qual é a primeira igreja que ele escreve? Éfeso. Exatamente essa igreja que Áquila e Priscila deram início. Abre aí para nós, Apocalipse capítulo 2, eu acho que é do versículo 1 ao versículo 7, e olha só o que o Espírito
de Deus vai falar sobre a igreja de Éfeso, meu amado irmão. Nós estamos aqui falando da igreja que começou fervorosa, a igreja que estava se expandindo gigantescamente. E aí, Apocalipse capítulo 2, é isso mesmo, né, que vai falar? Quem achou pode ler, por favor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conversa na mão direita, que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que pusesses à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes endurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E não venha a ti, senão venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às vezes. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Olha só, meus irmãos. Aquila e Priscila deram início à igreja de Éfeso. E aí, João, quando está aprisionado, vai lá e escreve a igreja de Éfeso. E ela vai falar exatamente que eles esqueceram do quê? Do primeiro amor. Em que momento da nossa vida talvez nós estamos esquecendo do primeiro amor? Aquele momento em que nós aceitamos a Cristo, estávamos fervorosos, dispostos a servir. E agora, muitas vezes estamos querendo ser servidos, invertemos os papéis. Aqui ele está dizendo: mas eu tenho a seu favor que você odeia as obras dos nicolaítas. Você colocou à prova aqueles que se diziam profetas, ou seja, você era conhecedor da palavra e você não deixava, você não era enganado. E você continua perseverando com isso. Mas você esqueceu o primeiro amor. Você tem esquecido dos pobres, dos órfãos, você tem esquecido das pessoas que ainda não conheceram de falar do amor de Cristo. Meus irmãos, que nós possamos olhar para as Escrituras, olhar para Aquila e Priscila como um exemplo de vida para nós e não deixar esfriar o primeiro amor. Porque o mundo tem colocado sobre nós um peso tão grande, tem colocado tantas responsabilidades sobre as nossas vidas que às vezes nós nos sentimos enfadados e cansados. Chega no domingo, você fala: eu quero descansar. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para Cristo e voltar ao primeiro amor. Fala aí, Darcy. Se eu fosse dessa época, eu queria ser da igreja de Éfeso. É a única igreja que não tinha pecado. Verdade. Se você for ver as 7 igrejas... E Filadélfia, né? eu acho que... Filadélfia também vai falar. Mas eu lembro, era a única igreja que não havia pecado. Sim, ele fala exatamente de coisas simples. É a igreja que, tipo assim, de todas, com algo que fazia se afastar, a igreja de Éfeso era a única que ele fala: ó, vocês estão esquecendo do primeiro amor. Vocês estão deixando de lado os necessitados. Igreja, meus amados irmãos, é local de resgate de doentes. E às vezes nós esquecemos disso. A igreja, ela é um referencial para as pessoas que necessitam. E às vezes as pessoas vêm para a igreja para ser servidas. Elas esquecem que, independente de tudo, a partir do momento que você recebeu a Cristo, você é mordomo. Você não é patrão. Há uma diferença. Outra coisa, você não é empregado, você é servo. E às vezes as pessoas confundem. Então nós, servos do Senhor Jesus Cristo, nós, homens segundo o coração de Deus, nós possamos colocar em nossos corações
que nós somos servos, nós somos mordomos. Mais do que isso, nós somos filhos. E quando você é filho, você tem direito à herança. Herdaremos o reino dos céus, que foi preparado muito antes de nós termos nascido. Cristo já tinha nos planos e no coração que um dia nós receberíamos esse reino por herança. E nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos nos ser enganados a ponto de achar que o mundo aí fora é melhor, como muitos irmãos têm se enveredado pelas coisas do mundo e têm esquecido e têm perdido. Que Deus nos abençoe e que nós possamos levar o exemplo de Áquila e Priscila para as nossas vidas e servirmos cada vez melhor ao nosso Senhor. Deus abençoe. Opa! Posso ler? Pode. Timóteo 4,19. Vai lá. Acho que você deixou passar batido, hein? Vai lá. É só uma saudação, tá? Eu não sei, eu não lembro se eu entendi. Saudai a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Então, Acho que era o último que falava de saudação. aí em Romanos, né? Por quê? Não, mas aqui eu só tô... Isso, assim, ó. Mas é porque Timóteo, qual igreja que ele estava? Colossos, né? A igreja de Colossos. Então, dependendo da região da Ásia em que se encontrava, muitas das vezes acontecia o quê? Vinha o nome de Priscila à frente por causa da posição social. Então, ela era uma pessoa que tinha uma determinada posição social. E aí, isso fazia com que, em alguns momentos, ela, quando nós vamos para Romanos, nós vamos ver que ela era saudada antes. Que Eu só falei para dar saudação. Não, tranquilo. E é bom nós conhecermos, irmãos. Isso é importante. É importante nós conhecermos, é importante nós termos irmãos que nos estimulam a estudar cada vez mais, a conhecer mais da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo uma época de evangelho raso. As pessoas têm um celular na mão, aonde deveria servir como um canal para ele estudar mais, porque nós somos de uma época que nós saímos daqui, íamos lá para o Casarão do Carmo, ficávamos lá horas esperando para poder pegar um livro, uma revista, alguma coisa para poder ler, para fazer trabalho. Hoje as pessoas têm tudo mastigado, mas esse benefício deixou de ser algo bom, porque as pessoas se acomodaram, e hoje elas vão lá, Google faz isso aí, a primeira fonte, e nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque o Google, nem todas as coisas que estão ali são fontes confiáveis. Não abra mão de fazer uma boa leitura de um livro, não abra mão da Bíblia, não abra mão de referências, porque às vezes você vai confrontar o que está no Google e você pode estar difundindo uma notícia não verdadeira. Bom, Marção. Aquele que tiver um pedido especial, quiser externar agora nesse momento. O meu pai ele com tombo da escada, esse quarto passado agora, a outra, no feriado. E estava com dor, a gente passou na emote ontem, aí fizeram raio-x, está com 2 vértebras quebradas. E aí ele está com dor, agora ele está usando um colete, tomando medicamento. Se for a vontade de Deus, que ele possa se recuperar. Amém. Como é o nome dele mesmo? Geraldo. Geraldo. Cido, você vai orar pelo Geraldo. Alguém mais tem algum pedido e agradecimento? Eu estou pedindo para a avó do meu filho, vai passar pela cirurgia, aí, ansiedade, que Deus possa ajudar ela nesse momento difícil. Afonso, seu Meu filho. agradecimento é agradecer a Deus por tudo. E Deus, é a primeira vez que eu vim para cá desse culto, minha vida está melhor. Porque não faltei um dia aqui, né? Amém. E isso está me fazendo bem mesmo. Entendeu? Vou falar aí por dificuldade, vem mesmo, vem para tudo. Eu não sou diferente. Mas eu estou sabendo passar por isso. Sozinho eu não consigo.
Amém. Tá vendo como nós precisamos um do outro, irmão? Como é o nome da sua sogra, Fábio? Da sogra do seu filho? Neuza. Você vai olhar pela vida da dona Neuza. Alguém mais? Algum pedido especial? Gostaria que os irmãos estivessem orando pela vida da minha mãe. Dia 23, nós vamos para São Paulo. Ela está com um problema no rim. E aí nós vamos começar a fazer a decisão. Então, nós vamos estar em São Paulo, lá em Itaquera. Aqui na quarta-feira, começa a fazer É da sua? da minha mãe, Carmen. Dona Carmen. Tércio, você olha pela mãe do William, Dona Carmen. Alguém mais? Eu quero agradecer. Amém. Irmãos, eu tenho tentado para não falar, né, do meu pedido. Mas um irmão mais velho morreu tem 3 meses. Só que quando ele estava vivo, ele tinha uma moléstia espiritual no corpo e ela corria no corpo todo. Entendeu? Então você via ela andando assim, ó, no corpo dele. E eu fui orar por ele. Antes dele morrer, fui na casa dele. Aí fiz uma oração. Só que eu toquei na dele. Passou para mim, irmãos. Quando ele morreu, passou para mim. Passou forte aqui. Eu disse, não, Senhor. Eu não vou. Eu acho que eu não estava aqui ainda. Eu falei, eu não vou lá por trás atrás de pastores. Eu não vou falar para ninguém. Eu vou, meu negócio vai ser com o Senhor. Eu vou orar ao Senhor. E esse marido vai sair. Foi forte, orei a Deus. O Senhor não aceita, eu não vou aceitar isso aqui. O teu nome tira de mim. E graças a Deus, Deus tirou. Porém, irmãos, tirou, mas Deus está permitindo um toque. Às vezes eu sinto um toque, entendeu? Na pele. Não dá para ver, mas eu sinto um toque, aquela coisa insistindo com você, assim, eu quero ficar. Aí eu peço as orações dos irmãos para me ajudar em oração. Seu nome mesmo, irmão? Esqueci. Milton. Pastor, você olha pela vida do Milton. Alguém mais? Agradecimento. Amém. Glória a Deus. A honra e glória do Senhor, a Mariana tem melhorado, né? E esses últimos dias ela tem conseguido voltar aos pouquinhos à sua rotina. Ficou meses aí longe da escola, é difícil até de vir para a igreja. Então, a honra e glória do Senhor, estamos hoje aqui. Amém. Ela está lá junto com a Ellen, com as mulheres, algo que ela tinha muita saudade aí. E são coisas simples, irmãos. Participar de uma reunião assim com os irmãos é gratificante. Amém. Quando você tem possibilidade, por diversos motivos aí, sente que está falta. O que o Marcelo está falando. Eu glorifico como o Senhor. E o que o Marcelo está falando, domingo eu estava na unidade 1 lá embaixo e eu vendo ele com a filhinha no colo e com a esposa ao lado dele, ela louvando, e conforme estava tocando louvor, eu, a Cristiane lá de trás, falei, vai reclamar do quê? Às vezes a gente pensa que nossos problemas são maiores e a gente não tem a capacidade de olhar para o lado ou um pouquinho mais para frente. E abandonou a Cristo, estão aqui esperando o milagre do Senhor. O milagre do Senhor está chegando. Pode Eu receber. tenho muito a agradecer também aos irmãos. Tem somado em oração. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos. Amém. Alguém mais? Eu vou orar pela vida do Marcelo, da Lorena e da sua família. Alguém mais? Mais agradecimento? De oração pela minha esposa, né? A minha esposa, ela tem diabetes, né? E está meio fora de controle, assim, né? Até ultimamente ela começou a passar com uma insulina, né? Ela não tomava insulina, agora começou a tomar insulina. E também começou a ter algumas dores, acho que é dores da diabetes mesmo, né? Nas pernas, né? Começa umas dores assim, por causa do problema da diabetes.
Peço oração para ajudar a mulher Eliane. Tá bom? Cília, você ora pela vida da Eliane, tá? Ah, não, do Gustavo. Quero ver, ó, o Flavinho, você ora pela vida da Eliane, a esposa do Eliane. Ari, tá bom? Eliane. Irmãos, vamos se colocar em pé. E aqueles que não fizeram pedido, agradecimento, a gente faremos oração breve. Se você não lembrar o nome da pessoa que cada um pegou, ore pela vida de cada um, tá bom? E que possamos junto a gente ser fortalecido. E depois eu passo a palavra para o pastor Carlos, tá bom, pastor? Vou começar orando. Senhor, Pai amado, Senhor, nesse momento, Senhor, quero lhe agradecer por esse momento tão especial de estarmos aqui juntos, Senhor, na sua casa. O Senhor sabe as nossas dificuldades, sabe os nossos anseios, ó Pai, Senhor. E nesse momento eu quero apresentar a vida da pequena Lorena em suas mãos, Senhor. O Senhor está sobre aquela família, sobre a vida do Marcelo, juntamente com a sua esposa, e sobre a vida da Lorena, ó Pai, Senhor. O Senhor sabe as suas necessidades, os seus anseios, Senhor, o sofrimento que esse pai e essa mãe, e quantas lutas ou mal dormidas também, Pai, Senhor, eles têm passado, Pai. O Senhor sabe, Senhor, o que eles desejam do fundo do seu coração, ó Pai, Senhor. O Senhor sabe o que eles têm passado, Pai. As lutas não são fáceis, Senhor, sempre batendo em nossas portas, ó Pai, Senhor. Mas eles estão confiando e acreditando, Senhor, que em nome de Jesus a cura vai vir pela vida da Lorena, ó Pai, Senhor. E nós aqui juntos, Senhor, estamos clamando, Senhor, a Ti, intercedendo pela vida da Lorena, ó Pai. Fortaleça, Senhor, cada vez mais esse casal, Senhor, para que juntos, Senhor, eles como família possam ajudar um ao outro, Pai. Eu lhe agradeço por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer por nós. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos por tudo, Senhor. Só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor por vosso, Senhor. Bendito teu nome por toda a eternidade. Senhor, meu Deus, agora eu apresento, Senhor, a senhora Carmen, Senhor. Bendito teu servo Igor, Senhor. Eu te peço, Senhor, tua misericórdia, tua bondade, Senhor, teu socorro, Senhor. Senhor amado, tua mão estendida sobre a vida dela, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, preparar, Senhor, pessoas capacitadas, Senhor, para ajudar ela nessa jornada, Senhor. Abençoa, Pai, ela, seja com ela, Pai, tenha misericórdia na vida dela, Pai. Repreenda todo o mal, toda doença, toda enfermidade na vida dela, Pai. Usa médicos, Senhor, enfermeiros, que puder existir, Senhor, para que ela venha, Senhor, sarar, ser curada, Senhor. Mas também, Senhor, nós cremos no teu milagre, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor. É verdade. Nós cremos, Senhor. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa noite aqui, reunir, orar, bendizer e aprender dessa palavra. Amém. Também quero aqui a sua intercessão, meu Jesus, pela saúde do seu geral, pai de Gustavo. Então, diante todos os dias está aqui com o seu violão, dando vida às músicas que nós louvamos aqui, nós cantamos para aqui. Aí dela, os louvores, tão bonitos, e eles nos levam também aqui. A pessoa que tem as suas mãos, para que a pessoa possa abençoar a saúde do seu geral, para que ele venha ser recuperado, a saúde, nós, com certa idade, que aqui a maior parte tem uma certa idade já adquirida, que Deus já, principalmente a minha, que já passei de 75. Então eu tenho, às vezes, certas dificuldades, né? E nós, da idade, já não podemos cair, assim, levar como, devemos estar sempre atentos às nossas atividades, para que não ocorra nenhum acidente. E por coincidência, da tristeza de seu filho, por exemplo, seu pai levou, acabou caindo e se machucando, nessa situação. Peço ao Senhor Deus, possa abençoar, estar aí comigo, tirar essa dor do corpo, e que ele possa ser recuperado, e
voltar a ser a pessoa que sempre foi, né? Juntamente com as viagens que o Gustavo sempre dizia, que ele fazia com os soldados, para que ele volte a ter essa alegria do seu filho, essa satisfação de ver o seu pai que tanto ama nos momentos felizes da vida da Amém. Que o Senhor os abençoe também o Gustavo, para que ele fique forte, né? E o seu pai vai ficar bom. Amém. Tenho certeza que Deus está no comando de tudo isso. E Jesus é o maior mestre de todos. E ele saberá como encaminhar os tratamentos, todo aquilo que o Pai dele for necessário. Amém. No nome de Jesus, que eu oro e agradeço de todo o meu coração. Amém. A oração tem subido até o Senhor, Deus. Que o Senhor possa ter ouvido e está intercedendo pela saúde geral do Pai do Senhor. Amém. Amém. Deus Santo e Todo-Poderoso, mais uma vez, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar juntamente com os meus irmãos, aprendendo mais de Ti, ó Deus, ouvindo cada necessidade, podermos compartilhar, ó Deus. Senhor, possa inclinar os Teus ouvidos, ó Deus, do Teu trono de graça, para cada pedido que foi feito nesta noite, ó Deus. O Senhor possa receber os nossos agradecimentos, que são tantos. Temos tanto a agradecer, ó Deus. Mas por sermos fracos, frágeis, colocamos a Deus diante do Teu altar os nossos pedidos, pois nós temos um Deus poderoso, capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ó Deus, coloca diante do Teu altar a vida do Fábio. Ó Deus, obrigado, porque ele veio de Minas, se achegou a nós, e hoje, ó Deus, já se sente acolhido como família. E nós agradecemos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos, ó Deus, nos relacionando. Ó Deus, que o Senhor possa abrir as portas de emprego. Recentemente ele estava orando por emprego, que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger. E se ele já estiver trabalhando, ó Deus, que o Senhor possa ajudá-lo nessa jornada. Pedimos, ó Deus, pela avó do seu filho, Dona Neuza. O Senhor sabe exatamente a necessidade dessa sua filha. O Senhor sabe, ó Deus, que por mais que nós peçamos, se for no momento certo, o Senhor estará atendendo, mas se não for, que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, consolar, confortar e ajudar a Deus a passar por este momento de dificuldade. Prepara, Senhor, médicos, prepara, Deus, tudo que for necessário para dar, a Deus, o suporte necessário à sua filha. Guarde e protege, Deus, esta família. Nós colocamos ela diante do Teu altar. Também pedimos pelos filhos do Fábio que estão afastados, Deus, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa, Deus, usar meios, usar pessoas para que eles se acheguem, para que eles voltem para Cristo. Se eles ainda não ouviram, que o Senhor possa colocar alguém, algum servo, algum filho Teu, para falar e para que haja conversão, que nós possamos nos alegrar e muito em breve, Deus, que nós possamos um dia ouvir o testemunho do Fábio dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é o desejo do nosso coração. E nós oramos gratos a Ti, certo? Que no momento certo o Senhor estará dando a resposta. E é no nome santo do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Continuando em Tua presença, papai, quero agradecer por essa rica oportunidade, Senhor Deus, de orar em Teu nome. Que privilégio. Senhor Deus, o irmão Ari entrega, Senhor Deus, a Tua esposa, Senhor Deus, está com diabetes, o pai. Ele pede, Senhor Deus, que o Senhor cura. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua vontade prevalece. Mas nós aqui do nosso grupo, ó Pai, te pede misericórdia e cura na vida da Irene. E, Senhor Deus, que ela venha, Senhor Deus, um dia testemunhar o grande milagre do Senhor feito na vida dela. Senhor, é assim que eu oro, feliz e agradecido, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Ó Deus de amor, nós somos gratos, porque o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Cremos também, ó Deus, que o Senhor é um Deus de cura, um Deus de libertação. E nesta noite, ó Deus, todos nós reunidos podemos ouvir testemunhos, ó Deus, das grandes coisas que o Senhor fez por nós e continua fazendo no meio da Tua igreja.
nesse momento, ó Deus, eu coloco nas suas mãos a vida do Milton. Ó Deus, com relação àquilo que ele testificou. Ó Deus, ele é servo do Senhor. Dia o Senhor o resgatou, ó Deus, das trevas e o trouxe para o reino da tua luz. E assim, ó Deus, o sangue de Jesus está sobre a vida dele. E assim, ó Deus, o inimigo não tem legalidade sobre a vida dele, porque ele foi resgatado por um bom preço. Amém. Preço de sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E assim nós apresentamos a vida do Milton, teu servo, ó Deus, que tem te servido com alegria, ó Deus, aqui nesta casa. E assim nós nos alegramos e oramos e intercedemos por ele, porque reconhecemos, ó Deus, que na oração do justo, na oração dos justos, ó Pai, há poder. Por haver poder, nós também reconhecemos que há poder restaurador e libertador. Então, Deus, liberta teu filho, e que a tua palavra fala que quando o inimigo se levanta, o Senhor o derruba e ele sai fugido por 7 caminhos diferentes. Ó Deus, que esse inimigo saia, ó Deus, vá em retirada por 7 caminhos diferentes e nunca mais volte a incomodar o teu filho. É o que nós pedimos, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus da vida do Milton e das nossas vidas. Te agradecemos, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. O pastor só vai dar consideração final e vai dar a bênção, pastor. Louvamos ao nosso Deus. E hoje, né, já foi feita a menção do Davi. O Davi está conosco, Deus abençoe. O ano que vem já foi convidado para estar junto conosco. Oremos. Ó Deus, muito obrigado por esse momento de culto, por esse momento tão festivo, ó Deus, porque nós não estamos acabando com o trabalho. Nós estamos dando uma pausa para que em 2024, quando nós voltarmos, ó Deus, com os homens, com as mulheres, com os encontros de homens e mulheres segundo o coração de Deus, com temas que venham a edificar como foi esse ano, ó Deus, o primeiro semestre, o segundo semestre. Ó Deus, orienta o teu povo e abençoa, Senhor. Eu sei que o Senhor tem abençoado os homens e as mulheres e as crianças que sempre estão conosco. E assim, ó Deus, as boas mãos do Senhor derrame virtudes curadoras sobre o teu povo. Abençoa, ó Deus, o lanchinho que está sobre a mesa, multiplique. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre tem abençoado e multiplicado as dispensas da casa dos teus filhos. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com o teu povo, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.